Bom dia, meus queridos. Hoje é 3 de fevereiro de 2022. Vamos dar sequência à disciplina de treinamento físico. Hoje é aula 6. Convido a todos que abram as câmeras, que deem uma atenção extra aí às apresentações dos alunos. Lembrem que sempre depois do seminário dos alunos tem o nosso acompanhamento, o meu e da Ananda. Então, nós vamos fazer comentários, vamos ir complementando. E a gente espera também a participação de vocês, né? Que vocês tenham acesso a muito material já anterior, né? E que vocês interajam aí desse modo. O grupo que apresenta hoje deixa eu primeiro A aula é sobre adaptação, princípios da adaptação e da continuidade. Isso, que é integrado por Amanda da Costa, Kevin Alves e Gustavo Demari, né? Vocês estão aí? Deixa eu ver aqui. Gustavo Demari. Gustavo Demari está presente. O Kevin não vai conseguir participar e a Amanda nós não conseguimos entrar em contato com ela. Tá, e a apresentação vocês gravaram já? Ou vai ser ao vivo? Sim, tá no Face. Ah, tá bom. Tu tem como me mandar esse link? Eu esqueci de avisar isso, né? Mas isso no outro semestre a gente sempre fazia. Se não te der trabalho, vamos ver quem é o mais rápido aí, Gustavo. Tu botou no Face, né? Tu vê que dá, me manda por alguma maneira aí. E eu vou procurar aqui. O bom é sempre mandar um pouquinho, mas foi publicado lá, né? Eu vi que tinha até uma apresentação, eu achei que era da anterior. É o do Kevin, né? Peguei o link aqui. Tem um link aí? Ah, tá aí. Ah, entendi, o link do Facebook. Já me dá um atalhozinho. Kevin Alves, né? Ok, tá carregando. E aí, galera? Pô, tem nenhum aluno. Mas vocês não estão me ouvindo. A Ananda pediu para estar na sala de espera. Estou trocando pro Note. Joia. Vamos fazer um testezinho aqui. Bom, nem tem teste, já estamos gravando. Pessoal, então nós vamos dar início a essa parte da aula. Peço essa paciência de vocês para assistirem, que vai estar bloqueado ali no vídeo, mas a gente já vai para a discussão daqui a pouco, tá bom? Segurem aí a onda, prestem atenção e lembrem de redobrar a atenção mesmo, que é trabalho de vocês aí, produção de vocês. Produção, a Ananda aparecendo em outro lugar. Share sound. Ok. E aí, pessoal, estão vendo a tela cheia? Sim? Vamos ver agora a voz, se aparece. Esse é o meu trabalho, do Gustavo Demari. Primeiro vamos fazer a apresentação, aquele... This meeting is being recorded. E aí, galera, esse é o meu trabalho, do Gustavo Demari, juntamente com o do Kevin Correa. Nós vamos falar sobre o princípio da adaptação e da continuidade. Então, pode passar para o próximo slide, Kevin. Dando início pelos princípios da adaptação, nós podemos dizer que a adaptação é um dos princípios da natureza. Não fosse a capacidade de adaptação que se mostra de diferentes modos e intensidades, várias espécies de vida não teriam sobrevivido ou conseguido sobreviver por longos tempos em diferentes ambientes. O próprio homem conseguiu prevalecer no planeta como espécie devido à sua capacidade de adaptação. De acordo com... Agora vocês vão me desculpar a pronúncia, mas Wernicke, ou Wernicke, a adaptação é a lei mais universal e importante da vida. Todos os princípios envolvem a adaptação. O princípio da individualidade biológica tem a adaptação individual. O princípio da especificidade tem a adaptação específica para o que será trabalhado. O princípio da reversibilidade tem a adaptação passível de ser revertida. A principal característica da adaptação são distúrbios da homeostase.
onde, segundo Dantas, o conceito de homeostase é o estado de equilíbrio instável mantido entre os sistemas constitutivos do organismo vivo. Quando o organismo é estimulado, imediatamente aparecem mecanismos de compensação para responder a um aumento de intensidade fisiológica. Assim, dá início ao estresse ou síndrome de adaptação geral. Pode passar para o próximo slide, Kevin. Então, a síndrome de adaptação geral é dividida em 3 fases, que é o estímulo de excitação, são aqueles que envolvem sensações regenerativas ou de manutenção no treino, ou seja, é gerado um desequilíbrio no organismo, mas não é passível de adaptação. O segundo é o estímulo de adaptação, sinônimo de sobrecarga, que é aquele que otimiza a adaptação. E o terceiro é o estímulo de exaustão, que está acima daquela otimizada e possui 2 funções. A primeira função é para indivíduos bem treinados, onde há necessidade de maior adaptação. Essas cargas de exaustão são necessárias e geralmente envolvem alguns níveis de desempenho. E a segunda função é para fins de integração. Pode passar o próximo slide. O trabalho físico regular, o exercício é o estímulo muito importante para a adaptação. O maior objetivo em um treinamento é a indução a adaptações específicas, com o intuito de melhorar os resultados de performance esportiva ou da qualidade de vida. O slide seguinte. Então, vamos para as formas de adaptações, que são basicamente 4. Os aspectos anatômicos e fisiológicos, que são morfológicos. Trata da massa corporal e massa muscular, o volume cardíaco e capilarização. Tem os aspectos anatômicos e fisiológicos, que são os funcionais, que é o aumento da capacidade dos sistemas funcionais. Também tem o aspecto de tempo, que são as adaptações rápidas e as adaptações lentas, onde as adaptações rápidas envolvem a musculatura e as lentas envolvem ossos, tendões, tecidos cartilaginosos, entre outros. Então, agora vocês vão ficar com o Kevin, com os princípios da continuidade. Ok, pessoal. Primeiro eu quero pedir desculpa pela minha câmera que ela não está funcionando, tá? Mas enfim. Quanto aos princípios da continuidade, ele vai se referir à condição sine qua non, que é aquilo que é indispensável ou essencial do processo contínuo do programa de treinamento para o alcance dos resultados esperados. Para que o treinamento ele tenha resultados positivos e provoque alterações fisiológicas, onde a performance adquirida seja otimizada, é necessário que haja um treinamento sem interrupções. Este princípio ele está ligado a uma condição obrigatória de que o atleta deve permanecer no treino para não ter problemas com desempenho. A continuidade é um fator que deve proporcionar a melhora do rendimento e a constância do processo de treinamento, que é caracterizada pelo revezamento entre os estresses crescentes no esforço físico e o período proporcional de recuperação. Quanto a quebras desse princípio, nós temos as faltas do aluno no treino, os longos períodos de manutenção e regeneração, os erros do treinador no modelo de treino. Aqui nós temos também a falta de determinado estímulo de manutenção sobre alguma capacidade específica. Aqui a gente vê aquela diferença entre o agente de transformação e o passador de treino. Enquanto que o agente de transformação quer levar o aluno de ponto A até ponto B, o passador de treino não está nem aí além de passar o treino para o aluno. O que pode ferir o princípio da continuidade? A aderência ao treinamento, na maneira de controlar o efeito da resposta ao treinamento, a lesões, alertando aqui também a importância de trabalhar em conjunto com outros profissionais da saúde, tais como fisioterapeutas e nutricionistas, a escola, nas fases iniciais e intermediárias do desenvolvimento do atleta, problemas financeiros, aqui entra principalmente as questões sociais, e desmotivação, e como a periodização ajuda a ter treinos mais motivacionais, além da oscilação de cargas.
Segundo profissionais de educação física, os resultados iniciais do treinamento vão surgir após um período médio de 3 meses de trabalho. Esse dado ele é bastante relevante, pois se observarmos os aspectos relacionados à rotatividade dos alunos nas academias de ginástica, nós vamos constatar que a mesma encontra-se diretamente referenciada aos alunos sedentários iniciantes que, em função de sua falta de hábito e pouca persistência, abandonam a atividade física antes mesmo de completar esse período mínimo de treinamento. Torna-se importante ressaltar que, quando inicia a prática de exercícios de ginástica localizada, existe um período de adaptação de aproximadamente 1 mês para então iniciar a busca por melhores resultados. Aqueles que ultrapassam esse período limite acabam por incorporar a atividade física como um hábito de vida, ou seja, aqueles que ultrapassam os 3 primeiros meses tornam o exercício físico uma atividade regular em suas vidas. Quanto à frequência semanal, os profissionais de educação física indicam que treinamento inferiores a 3 dias alternados de trabalho por semana não devem produzir resultados significativos. Logo, é necessário ter paciência, pois com um adequado treinamento e predisposição do aluno, ele vai conseguir atingir todos os seus objetivos físicos em um adequado período de tempo. Qual a importância de saber os princípios do treinamento físico? A constante melhora e equilíbrio dos atributos físicos é o ponto fundamental na preparação física e técnica de um atleta. Logo, a aplicação correta dos princípios do treinamento esportivo é fundamental no esporte e está diretamente correlacionada com o aumento do desempenho individual do atleta. Os principais motivos que atuam negativamente sobre o processo de treinamento são as contusões, as faltas frequentes dos alunos e os períodos muito longos de recuperação. Qual a rotina deve ser seguida em uma sessão de exercícios? É necessário primeiro estabelecer os objetivos possíveis e mensuráveis de prosseguição e vai aí aumentando o ritmo conforme perceber uma melhora. Os excessos são prejudiciais, pois os exercícios pesados demais podem levar às tensões musculares e fadiga muito rápido. Essas são as nossas referências e muito obrigado, pessoal. Muito bem. A Nanda faz algumas anotações aí, até para a gente não perder, já ir pegando assim de quem não pôde apresentar e tal. E lembrem sempre que quem teve problema, se algum aluno depois vir falar com vocês, tem que entrar em contato com a gente, para a gente pensar em possibilidades, sempre naquela ideia que a Nanda falou. Alguma coisa a gente vai descontar, mas sempre tem maneiras de recuperar, né? Porque ainda mais no início e tal. Eu só, antes de passar a palavra para a Nanda, eu só vou reforçar, pessoal, esse grupo ainda fez muita leitura, assim, tá? O Demari, que está aqui ao vivo, fez um pouco menos até e abriu a câmera, foi uma coisa boa, mas na segunda apresentação ficou mais claro ainda, né? Embora não se enxergue, ficou muito forte, assim, foi uma leitura direta, até palavras que eu sei que eu uso, que a gente tem em alguns materiais nossos, que não seriam nem as comuns. Então, as dicas que eu dou para os próximos grupos façam a leitura e façam as interpretações de vocês. Assim, por exemplo, eu uso aquilo que é condição sine qua non, né? Não está errado, né? Mas a gente nota que é um pouco estranho para o aluno. Assim, então, transformem para a linguagem de vocês, assim, aquela história de botem em outras palavras para mostrar essa apresentação de vocês, tá? Isso é importante, tá? Lembrem disso, tá, gente? Que é uma das poucas coisas assim, objetivas que a gente tem para avaliar também, né? A parte da forma, né? E depois tem o conteúdo, que foi muito bom, foi bem... Mas aí eu vou deixar para a Nanda ali fazer a análise também dela e depois eu entro, tá? Mas eu queria só registrar essa primeira mensagem. Ananda, é contigo. Então tá, primeiro um bom dia a todos, que né, no início da aula eu acabei não me colocando. Achei, né, primeiro vou fazer uma avaliação sobre a apresentação do trabalho, achei a qualidade dos slides muito boas, acho que a fala do Tartaruga em relação à leitura
tu vê que foi um pouco diferente, porque a leitura não foi feita baseada no que estava escrito no slide, que a gente conhece um pouco do material que está por trás, a gente conseguiu perceber que havia uma leitura, apesar de ali no slide estar sendo colocado em tópicos. Então, acho que quando tu coloca em tópicos, eu acho que o ideal é que tu faça, né, usa o tópico para te guiar, e aí tu vai fazer as tuas interpretações. Então, é como se tu fosse buscar aquilo como uma referência para te conseguir explicar os fundamentos, os conceitos que tu está abordando naquele momento, mas que que fuja dessa característica da leitura. Mas, no geral, achei bem boa, assim, achei a qualidade do conteúdo bem rica e bem completa, e acho que estão de parabéns, os slides estão muito lindos. Achei legal a colocação de vocês ali inicial sobre que a adaptação ela não está relacionada só à questão do estímulo do treino, né? Ela está relacionada à sobrevivência das espécies, né? E não só da espécie humana, assim como das espécies, né? Da evolução do mundo, né? Então, assim, as adaptações acontecem para que a gente consiga sobreviver, né? Algumas espécies que tiveram incapacidade de adaptações, muitas vezes já entraram em extinção, né? Então, isso mostra a nossa capacidade de resiliência e adaptação como forma de sobrevivência. Eu acho que esse é um ponto forte, né, quando a gente fala em adaptação. Ali, quando tu fala das cargas, né, das cargas de excitação, adaptação e exaustão, eu acho que tu colocou de forma, né, eu acho que bem completa, né, eu acho que só quando fala da exaustão e coloca-se ali que muitas vezes ela é importante, se faz necessária para atletas de alto nível, atletas que, se tu não entra com cargas de exaustão, às vezes tu já não consegue atingir padrões de adaptações, mas também tem que ter aquele cuidado, que foi o que a gente falou nas aulas anteriores, sobre o risco de overtraining, né? E que se não bem controlado, e se isso, de repente, em atletas não tão de ponta, pode ser um risco também, né? Então, assim, eu posso trabalhar com cargas de exaustão, mas eu preciso ter isso muito bem organizado e muito bem planejado na minha sequência pedagógica, né? Na minha planilha, né, na minha periodização, para que isso venha a ser algo que eu trabalhe de forma positiva e não correndo o risco de levar meu aluno a uma situação, né, negativa, né, e de overtraining. Eu acho que ali, né, quando se fala das formas de adaptação, né, então que tu vai ter adaptações que vão se dar de formas mais rápidas, adaptações de formas mais lentas, né, então as massa muscular são respostas mais rápidas, né? E ali tu colocou nos slides na sequência ali os períodos, né? Em torno de 3 meses, né? Para te visualizar algumas adaptações. Isso tem que estar claro muito qual o objetivo que eu tenho, né? Porque se o meu objetivo são adaptações que se dão de forma mais rápida, pode ser que esse período, no entorno de 3 meses, 12 semanas, que muitas vezes os estudos vão ter para treinamentos de força, para alterações de VO2 máximo, ou alterações de deslocamento de limiares, vai ser o suficiente. Mas para algumas outras adaptações, como massa óssea, questões mais tendíneas, então, assim, que esteja claro, né, qual o teu objetivo, para que eu também possa entender qual vai ser esse meu período, esse meu tempo de adaptação. Dentro do princípio... outra coisa que eu tinha colocado também como... Eu só vou pedir uma licença, eu vou abrir a janela aqui, que eu acabei ficando meio no escuro. Não deu certo. Que eu tinha colocado como algo importante, né? Sobre quando a gente fala de adaptação, são que elas são reversíveis, né? Então, assim, eu treinei, eu me adaptei, e eu avaliei e vi que eu tive uma resposta, né, que eu esperava lá para a minha prescrição de treinamento. Lembrando lá do princípio da reversibilidade, isso, assim como eu posso ganhar essas adaptações, eu também posso perder. E a gente também tem que pensar em adaptações como algo também que pode ser não só positivo, mas negativo. Uma imobilização pode gerar adaptações negativas. Eu posso levar uma perda de massa muscular, né? Então, assim, o corpo também se adapta a diferentes condições, tanto quando o estímulo é positivo, quanto o estímulo é negativo, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em adaptação, a gente sempre pensa em melhorias, né? Eu acho que essa questão da reversibilidade e que elas podem ser tanto positivas quanto negativas é algo que também tem que ficar claro.
ali quando tu fala do princípio da continuidade, eu acho que aquela fala, aquela colocação, né, que a gente sempre pensa muito, eu acho que vem muito forte a questão da falta, né, da falta de vir ao treino, da lesão que faz ser interrompido o período de treinamento por um ciclo, mas a questão da periodização mal ajustada, eu acho que ela é algo que a gente também tem que ter muito em mente, né? Então, quando a gente pensa é o que a gente também conversou lá na reversibilidade, né? Se eu treino 2 meses de força e não dou princípios de manutenção para aquela variável que eu busquei melhorar, eu vou ter uma reversibilidade e aquela adaptação que eu tive lá nos meus 3 primeiros meses de ciclo de treinamento de força, e eu fui trabalhar flexibilidade e esqueci da força, eu também perdi aquela adaptação. Então, eu acho que esse domínio, né, sobre a importância que tem que ter esses conceitos na hora que a gente vai montar uma periodização e por que esses conceitos estão criando as bases para que depois, nas aulas futuras, a gente venha falar de periodização, passam a ser muito importantes. Achei legal trazer também a questão que tu falaste do fator da motivação para dar princípio, para ajudar, né, para que faz parte desse princípio da continuidade, e aí um pouco daquela fala também da aula passada sobre as oscilações de carga, né, quanto isso também pode ajudar no fator motivacional, né, então não só buscando otimizações de adaptações, diminuindo o risco de lesões e overtraining, também no fator motivacional, o que tudo isso, de certa forma, vai implicar nesse princípio da continuidade, seja para a gente pensar no atleta, seja a gente pensar no aluno de academia. Numa das falas ali que tu falaste sobre o tempo, né? Então, assim, em torno de 3 meses para a gente poder pensar em adaptações, e que os estudos mostram que o ideal seria trabalhar 3 vezes por semana. Tem estudos que mostram, claro, vai depender muito da população, mas que às vezes treinamento de força de 1 vez por semana é capaz de melhorar força em idosos, né? Então, a gente também tem que estar ciente de que público que eu estou trabalhando, né? Que estímulo, e eu acho que 2 vezes por semana estudos mostram melhorias, né, em capacidades cardiorrespiratórias, em capacidades de força, em variáveis, né, de capacidade física. Então, eu acho que quando a gente bota algo muito fechado, né, das 3 vezes por semana, sempre tem que ter um pouquinho de cuidado e um pouquinho de atenção de qual o objetivo que eu estou trabalhando, né, aonde eu quero chegar, qual a minha população, para que a gente tenha isso de forma um pouco mais clara. E aí ressalta a importância de avaliar, né? Então, assim, eu também tenho que manter um padrão de avaliação de forma constante para que eu possa ir mensurando e fazendo os ajustes necessários. Então, dentro ali, quando tu falou das rotinas, né, eu colocaria que as principais rotinas vão ser ter um objetivo claro, né, avaliar e reavaliar, porque também não adianta eu avaliar ali depois de 3 meses, ver que eu consegui cumprir, né, um objetivo que eu tenho em mente, e depois abandonar aquela valência física, porque provavelmente depois de 3 meses depois eu vou ter, né, perdido as adaptações que eu tive os 3 meses anteriores. Então, manter em reavaliações constantes para que eu possa estar identificando se eu conseguir também o estado de manutenção daquela adaptação adquirida. Esses são os meus comentários gerais, assim, sobre as aulas. Depois a gente vê algumas coisas, né, que eu coloquei ali como uns tópicos, de repente, para chamar um pouquinho de atenção. Muito bem, Ananda. Obrigado aí pelos comentários, bem completo, assim, ressaltando várias coisas legais que até foram apresentadas mesmo pelos alunos, e eu vou também adicionar, tá? Deixa eu fazer essa minha análise geral também, porque eu pontuei a parte negativa, mas o Gustavo está aqui, né? E o aluno está aqui presente, tem que ouvir também o geral, tá? No geral estava boa mesmo, tá? Só tem esse aspecto da leitura, mas no resto estava bom mesmo, inclusive a forma mesmo, tudo que a Ananda comentou ali, isso é importante lembrar. O grupo apresentou o conteúdo também, que é o principal, né? Tem que lembrar disso, o conteúdo estava ali. Eu vou adicionar só 2 tópicos, assim, acho que 2 coisas que eu acho que também, de certa forma, foi falado, mas vale a pena. Assim, tem uma parte, teve um slide que tinha, assim, adaptações morfológicas e funcionais, tá?
E aí aparecia um pouquinho separado duas coisas que, na verdade, estão integradas, tá? Que até isso é legal da gente ir discutindo, porque é conceitos até de áreas que são, assim, de ciências mães nossas e tal, que nos deram as fontes, por exemplo, da fisiologia. Na real, ali, a divisão é assim, existem as adaptações morfológicas e funcionais. Isso é uma discussão que está no campo biológico ainda das nossas adaptações. Na verdade, é até mais do que o biológico, mas está ali dentro essas duas coisas. Só que, assim, quando a gente fala de fisiológico, a gente já está dizendo que é funcional nesse ponto de vista biológico, tá? O conceito de fisiologia, inclusive, é a compreensão da função, né, de organismos, fenômenos e órgãos, etc., sistemas do organismo. Então, isso já está ligado, função. Embora a gente saiba que nos estudos epidemiológicos de saúde, geralmente a gente bota separado. A gente chama de funcional, é uma outra coisa, são análises que não são fisiológicas, são aquelas do corpo inteiro, coisas que interferem nas atividades da vida diária. Mas lembrem que o conceito, esse da fisiologia, inclusive, é um pouco estranho, porque ele é da função, né? Então, existe ali mas só isolando. E o morfológico, na verdade, está ligado ao anatômico. Claro que a anatomia a gente geralmente traz para algum aspecto mais grosseiro, assim, o corpo todo, ossos, etc. Mas é dentro das ciências morfológicas isso, tá? Então, isso aí está integrado. Mas é um detalhezinho que é até legal, de conceitos de fisiologia e tal, que a gente revê. Que é legal de pensar nas adaptações, né? No treinamento de força, isso é muito comum, né? Aquele treinamento, adaptações neurais, elas estão mais ligadas àquela questão da função, né? Tu aumenta a força, sem aumentar a massa, né? E tu tem as adaptações de hipertrofia, que aí são morfológicas, né? Essa é uma divisão bem fácil da gente fazer. Pois bem, mas fechamos aqui, porque depois a gente vai falar disso lá na frente. Agora, o outro aspecto que eu queria ressaltar desses princípios que foram apresentados hoje é sobre, assim, foi dado tudo, acho que muito bem, mas eu queria ressaltar a parte de que nós temos níveis para pensar o treinamento, né? Nós temos aquilo que a gente aprendeu em fisiologia, em biomecânica, que são adaptações de funções. Vocês estudaram ciclo de Krebs, metabolismo, glicólise anaeróbica, um monte de coisa, função cardiovascular, etc, né? Aquilo ali, a gente sabe que com o treinamento nós podemos melhorar algumas coisas, outras não. E nós temos que estudar, porque nós somos profissionais de educação física e temos que entender o porquê que as coisas mudam. Ok. Mas tem um nível superior, que é mais ou menos o que eu tentei fazer com o modelo do Margaria, que é entender já também como isso responde a adaptações de capacidades condicionantes. Força, resistência, né, velocidade, né? E isso, claro, que tem um grau de importância maior. O treinador tem que saber bem que ele está fazendo aquele treino para trazer melhoras disso. E, claro, depois entender o porquê. Tudo encadeado, mas tem um nível de hierarquia maior, digamos, porque é mais próximo daquele nosso problema real. Eu estou aumentando força, estou aumentando a resistência. E depois tem um nível superior ainda a esse das capacidades condicionantes, que são das adaptações funcionais. Né? Por exemplo, no jogo, eu quero saber o resultado do jogo, a adaptação lá em termos de tempo, otimizações de saúde, né? Que geralmente são coisas mais complexas que não se resumem só a uma capacidade condicionante. Alguma vai ter mais relação com isso, outra menos, né? Mas a gente vai analisar num outro extrato, que aí é o que a gente chama de funcional, nesse sentido, porque está mais ligado ao desempenho naquele sentido inicial que a gente trabalhou no início da disciplina. Agora, o que eu queria trazer para vocês, trazendo esse entendimento, a gente tem que lembrar que ainda tem um pano de fundo em toda essa estrutura que eu mostrei para vocês, que são as relações de valores. Eu já toquei nisso, né? Mais de uma vez, a Ananda, volta e meia fala, o grupo apresentou hoje sobre isso também, que o aluno tem que estar motivado, isso é um aspecto psicológico, né? A periodização vai ajudar muito nisso. Mas tem também as relações psicossociais, inclusive as sociais, assim, que eu queria marcar muito com vocês. Bons profissionais vão conseguir ter um bom trabalho de treinamento quando eles estiverem muito bem situados socialmente onde eles estão trabalhando. Esse é a frasezinha para a gente pensar, eu quero chacoalhar vocês, que às vezes tem as tensões, mas eu sou mais das humanas,
aí parece que o resto não importa, né? Não, a gente tem que pensar junto, porque vocês são profissionais que vão trabalhar com uma pessoa que é complexa, que tem seu pano de fundo social, tem suas relações, tem o seu status psicológico, tem sua parte biodinâmica, e a gente não pode desconsiderar nada. Vocês que estão aí para dar certo, vocês têm que pensar em tudo, e não simplesmente, uma coisa é mais importante que a outra. Não. A gente tem que pensar em tudo. E aí entra a parte psicossocial que eu queria trazer para vocês. Como treinador, vou dar exemplos, tá? Para a gente situar. Eu cansei de ver treinadores que são muito bons em periodizar, avaliar e quase nunca conseguem terminar treinos de 6 meses. Tem grave problema de relacionamento com os alunos, né? Que é um aspecto que vamos chamar assim de psicológico. São caras que não se dão bem no meio, quase sempre estão brigando com tudo que está na volta, resumindo um pouco, né? Eu tenho vários casos, a Nanda também deve ter vários colegas que têm esse perfil assim, e são caras que são legais, até gente muito próxima, mas tu vê que é tiro e queda. Passa o tempo, eles não conseguem finalizar trabalhos. Então, isso também tem que ser pensado. Se eu estou dentro de um clube dando o meu treino, eu tenho que negociar politicamente. Ah, não, mas eu não gosto de política, porque isso aí é ficar puxando o saco de alguém, fazendo não sei o quê. Eu sou o cara do correto, né? Coisa. E aí, aí eu brinco até, geralmente esse cara, quando fala muito assim, é meio assim, intenso, eu digo assim, cara, tu não é correto, é grosso mesmo, fora brincadeira. E aí a gente tem que cuidar com essas coisas, porque se tu não estiver bem ali instrumentado no clube mesmo, mas vem o sócio atrapalhar minha raia, o meu lugar aqui é tudo palhaçado, são os abobados, são lentos, são isso, o cara só vai fazendo tumulto, o cara não fica, ele não fica, e aí não adianta, o trabalho não tem continuidade. Mas isso não tem a ver com treinamento, mas claro que tem. E aí que entra também a questão da gestão, que agora mudou muito, né, Nanda? Mas na nossa época era papo meio de... A gente não sabia direito o que era isso, né? A gente tem que saber fazer essa gestão também, não só do marketing, no sentido não de publicidade, marketing de organizar no mercado mesmo o que está fazendo, mas também nesse social. A gente tem que ter esse encaixe social, senão a gente não fica nos lugares. E vocês são treinadores, vocês têm que pensar nisso também. Vocês têm que dar como é que eu vou me manter nisso? Eu tenho que adicionar um treino de força, preciso ter o espaço, como é que eu vou chegar nisso? Quer ver um exemplo? Por exemplo, que muito projeto bonito que acabou foi na onda dos mega eventos, né? Mega projetos de esporte. Eu estou agora aqui no laboratório na Itália, do professor Cosme Buzzachera, né? Que é uma referência, né, internacional, e ele teve muita experiência. Ele foi o fisiologista-chefe da seleção brasileira de ciclismo e de hóquei na grama. E ele me contou, né, na onda lá dos mega eventos, os caras ganharam dinheiro para construir estruturas, elefantes brancos, assim, estruturas lindas e tal, mas depois que passou essa onda, muita gente não se preparou para o que vinha. E era isso, tu via formação de atletas, de alunos, projetos sociais ali locais, pegando centenas de crianças, que de uma hora para outra parou, porque não tinha também uma gestão disso. E não adianta, o projeto não anda, o treinamento não anda. Então, a gente tem que pensar também nessas saídas, né? Nós temos que nos regular com isso. Hoje, vocês têm muito mais acesso a essa gestão. E vocês têm que saber encaixar no treino, porque, de novo, não significa agora acabou a periodização, agora o negócio é política. Eu vou para Brasília toda semana e vou lá conversar com meus amigos. Estou cheio de dinheiro, eu ainda posso fazer muita porcaria. A gente sabia até, inclusive, conversando com o Cosmo, a gente vai vendo assim, situações, por exemplo, de muito dinheiro que os caras coletavam sangue, coleta de não sei o quê, não vou dar nome nem nada, mas não era para nada, né? Isso também não adianta, porque tu não está usando bem a outra parte, né? Então, lembrem disso, isso é um aspecto importante. Eu vi a voz do Pedro, né? Você está mexendo no microfone. Sou eu. Diga, Pedro. Eu tô na academia aqui, professor, ia te perguntar uma coisa sobre... nesse aspecto, tu falou de ciclismo. Pô, cara, fui ciclista de velódromo, né? Um tempo, eu pedalava bicicleta de pista, de track, né? E é elefante branco mesmo, né? Tipo, tu não tem uma pista disponível pra galera treinar. Acho que tem uma no Rio, se eu nem me lembro. Mas, tipo, ficaram esses elefantes brancos que as pessoas, não podem utilizar, porque é uma pista de madeira super... que talvez fosse um lugar que botasse um educador físico ou um técnico responsável que pudesse deixar funcionando até para a comunidade usar, né? Pô, tipo, mais gente praticando um esporte que às vezes tem difícil acesso. Podia ter as bicicletas num lugar para empréstimo, aulas comunitárias.
Mas não, né? Fica lá um velódromo, bagulho super específico, né? E super massa, só que fica parado, assim. Tipo, Claro, claro. Quer ver um entrega exemplo? nada, assim. Ô, A Pedro. Exefid é um bom exemplo, hein? A Exefid é um bom exemplo. Não, quer ver um exemplo? Assim, eu converso muito com o Marcelo Francoviac, né? Um amigo de muitos anos que me deu esse presente, que foi o contato do BRL, que dali a gente fez toda a parceria, né? Que a Nanda está surfando nessa onda, o Pedro, a gente fez um grande grupo a partir desse contato inicial lá com o Marcelo, um treinador de nível internacional, hoje treina uma equipe da França de primeira linha, treinador campeão de Superliga. Bom, tem um currículo enorme, né? E ele me falou assim uma coisa que é bem interessante. Ele disse que todo projeto de vôlei, para ser bem sucedido, e isso eu acho que eu poderia expor para tudo que é esporte, porque com o Cosme também me confirmou isso. Tu precisa ter um projeto social muito forte incluído. Por quê? Porque tu te insere ali a médio e longo prazo. Não é só aquela coisa do dinheirão para fazer o time da seleção que dure um ano. Isso não é um projeto satisfatório, não é um projeto de sucesso. Né? Tu pode fazer história e tal, mas projetos fortes são aqueles que têm uma vida de média e longa duração, né? E para isso tu tem que ter também de novo esse encaixe social. Aí a gente está falando uma coisa maior, ainda mais macro, mas de novo entra nesse processo. Eu também quero ganhar a Superliga. Bom, eu também tenho que ter essa parte, né? Porque senão meu projeto vai ser sempre limitado. E, claro, essa visão ainda é muito do alto rendimento. Eu poderia inverter tudo, né? Eu poderia pensar no alto rendimento também como uma maneira para retroalimentar o meu projeto social, né? Meus alunos estão melhorando, eles estão fazendo equipe. Por que eu não formo equipes também para motivar alguns para ir para outros lugares também? E isso se retroalimenta. De novo, professor, eu preciso estar inserido socialmente, né? Tem que pensar nessas dimensões para as coisas darem certo. Diga, Pedro. Eu acompanhei muito tempo o programa de wrestling americano, né? E o pessoal tem muito essa visão dos Estados Unidos como um lugar que o Estado não tem força, e muito pelo contrário, assim, o projeto de esporte deles é um projeto que tem muito Estado, que tem todo o lance das bolsas das faculdades, né? Então essas pessoas, elas não só treinam em alto nível, elas treinam e estudam. Não é tipo o cara começou a jogar futebol e para de estudar, não é. Não, tu começou a jogar futebol, então tu entra na universidade boa. E isso é o impacto de ser imenso, assim, né? Na luta, os caras do wrestling, o pessoal fica, não, wrestling domina as lutas, que é melhor. Não, wrestling domina as lutas, porque eles têm 1.500 caras saindo formado todo ano, saindo com condição de estudo, com condição de se alimentar, de se manter. Então, tem um programa estatal que pega uma criança desde pequena e forma ela no esporte, deixa ela inserida, cria meios para ela poder ter até um sustento depois. Então, tu vê, isso é Estados Unidos, eu não estou falando de um projeto soviético comunista, entendeu? Estou falando de uma coisa de um país que é bandeira do neoliberalismo, assim. Daí tu vê, tipo, mas tem que ter projetos, tem que ter na escola, tem que ter na rede pública, isso tem que ter um benefício para quem está ali envolvido. Enfim, isso aí. era Não, meio e o esse meu exemplo do plano. Marcelo mesmo, né? Local mesmo. Tem que ter esse viés assim para as coisas terem força, né? E aí isso se aplica para qualquer realidade. Eu sou personal. Não adianta, eu tenho que ter minhas relações interpessoais e também esse senso de comunidade, né? Porque senão as coisas dão problema. Lá no Marinha, a gente jogava vôlei, a gente tinha que se dar bem com a comunidade dali. Tinha muita gente que dorme ali, né? Gente de rua e tal, e tinha uma relação boa. Não adianta, estão convivendo ali no espaço, né? De outra forma, poderia dar outros tipos de problema. Então, tem que considerar isso como uma habilidade mesmo, uma habilidade social. Tem que ser, não é só o papo do, não, eu sou assim, eu sou assado, e aí trabalhar com aquela ideia, que eu não sei se eu já falei com vocês, disso, mas eu sou ruim nisso, isso não é desculpa para não fazer, eu tenho que tentar. Mas eu sou ruim para organizar minhas cargas de treino, da biologia. De novo, eu não tenho que dar, meu aluno não é culpado disso, eu tenho que tentar melhorar isso na medida do possível. Né? Minha característica, né, do início lá que a Nanda conhecia, era de organização. Minha mesa no mestrado, lembra, Nanda? Era um local até de visitação, né, de tanta desorganização que era, né? Os caras iam lá visitar para ver, porque era exótico, aquela minha mesa, era uma pilha de coisas assim, sem fim. Com o tempo eu tive que me organizar, porque senão as coisas não andavam mais, né? Quando minha vida se tornou mais complexa do que a vida de um mestrando, eu comecei a ver que não dava. É bonito, tal, era até exótico, né, para dizer, mas só eu me achava, aqueles papinhos, né? Mas eu tive que buscar essas coisas para as coisas andarem.
inclusive com treinamento, né? Organizar cargas, anotar, registrar, porque senão, tá? Então, isso é bem importante, gente. Acho que Eu posso só botar um pouquinho, complementar um pouquinho da fala do da minha professor mesa, em né? relação... Os Não. detalhes, né? Daquela mesa. Não, tô brincando. Vamos aos detalhes sórdidos. Não, a questão do personal, às vezes a gente vê muitos profissionais dizendo assim, eu só trabalho com aquele aluno que gosta de treinar, né? Então, assim, a gente brinca que é o aluno fácil, né? Aquele aluno que tu prescreve, tudo dá certo, ele responde, mas a característica do nosso aluno que chega, muitas vezes não é essa. Às vezes é aquele aluno que chega mais desmotivado, aquele aluno que veio do médico, o médico disse que ele tinha que começar a atividade física. Então, assim, quando vai dessa parte, né, que é mais do que simplesmente a montagem do treino, que é um lado muito mais psicossocial, né, de leitura, né, de entendimento, eu acho que tu amplia enormemente a tua carreira, né, nesse atendimento, né, porque quantas pessoas que vão vir com esse perfil como eu brinco, perfil de atleta, né, que tu exige e ele responde e ele faz exatamente tudo, né, então, assim, eu acho que vai desde o nosso conhecimento teórico para mostrar a importância de estratégias que a gente está embasando o nosso trabalho como escolhas, eu acho que isso mostra, eu acho que isso traz mais aderência ao treinamento, né? Confiança dessa relação treinador-aluno e essa questão também de leitura, né? De quem é, onde eu estou inserida, quem é essa pessoa. Outra coisa que eu acho que também a gente tem que levar em consideração quando eu falo da questão mais do aspecto mais social, né? Até financeiro, né? Quantas vezes eu estou inserida em projetos, né? Mais voltados às comunidades e às vezes me faltam materiais, né? Recursos para trabalhar, de repente, naquela prescrição ótima, né, que às vezes a gente tem muito fechada, né? Então, assim, buscar estratégias, né, onde a gente consiga driblar, vamos dizer assim, essas dificuldades, né, dos aspectos, às vezes, econômicos, para que a gente possa também trabalhar com qualidade essa prescrição de treinamento. Muito bem. Algum comentário mais, gente? Marcos? Oi. Fala. Microfone aberto aí, pode ir. Não, é que eu cheguei agora do trabalho e acabou ficando aberto, nem me liguei. Não tem problema. Só para não perder pelo menos parte da aula, né? Bem na hora, o cara chegou, não ouviu nada, não tem nem como criar pergunta na hora, né? Que se vira nos 30 aí. A pergunta seria o que rolou até agora. Isso, mas vou deixar para assistir depois. O que é adaptação, aquelas coisas, não é? Pô. Mais algum comentário aí, gente? Das experiências de vocês sobre essas questões mesmo, ou alguma coisa paralela que vocês tenham lido também sobre esses conceitos, né? Tem um exemplo que eu dou em aula, enquanto vocês vão pensando aí, tem a questão do tempo da adaptação, que o grupo apresentou bem, né? E, por exemplo, uma visão que é bem biológica é que tecidos diferentes têm tempos de adaptação diferentes, né? Então, a gente sabe lá que tendão no aparato locomotor, né? Tendão, osso, músculo tem tempos diferentes, né, de adaptação. Isso é super importante a gente pensar. A gente tensiona isso direto com o pessoal no treinamento de força. O pessoal acha que o treinamento de força é treinamento apenas muscular. E não é. Ele é também sistêmico, né? Porque tu tá dando tensões que geram adaptações em tendão e osso. E se tu não pensar nisso, tu pode ter desequilíbrios muito grandes, né? Um caso clássico disso é quando tu não faz fases de transferência boas, assim, de ganhos de força. Então, tu faz o cara aumentar a força muscular muito rapidamente e o tendão ele não está pronto para suportar essas forças em condições típicas, assim, às vezes muito rápidas, por exemplo, etc. E o tendão tem um tempo mais lento de adaptação. E aí tu pode arriscar, né? Hoje a gente está aprendendo muito, né? Tem o Jean Jeremia com o professor Marco Vaz lá que estão estudando essas adaptações específicas de tipos de treino para diferentes tecidos. E aí é papel do professor de educação física estudar isso, se atualizar para saber, olha, eu tenho que fazer uma carga maior antes de botar o cara para saltos, né, porque eu posso arriscar, né, uma lesão maior. Uma lesão que é comum, de novo, comum
a prevalência não é alta, mas é alta relativamente, sim, é, por exemplo, o rompimento do tendão calcâneo, né? Tendão de Aquiles. Né? Os caras saem de um treinamento de força muito potente e vão fazer uma atividade de força rápida, né? E muitas vezes acontece essa situação, né? Já aconteceu até com um colega nosso, uma vez eu estava jogando vôlei com a professora Flávia Martinez, ela foi dar uma arrancada, né? E ela rompeu o tendão, né? Parcialmente, depois foi total, assim, numa ação muito brusca. E ali também parecia ter também um desequilíbrio. De novo, é difícil de determinar porque tem muitos fatores, é que nem lesões em isquios tibiais, que é difícil achar só uma razão. Mas tem essa também, do tempo da adaptação das coisas. Né? A gente tem que pensar nisso. Osso demora um pouco mais de adaptação, então quando a gente pensa em exercícios que podem auxiliar na densidade mineral óssea, é geralmente uma ideia de 6 meses, 1 ano, para começar a aparecer mudanças, né, significativas. Né, e fazer escolhas, estudar sobre isso, né, Ananda? Durante uma época, hoje já não, acho que não se fala, acho eu que não se fala mais isso faz tempo, mas que a hidroginástica podia diminuir a densidade mineral óssea, né? Era porque o pessoal não estudava, não, era aquela ideia, claro, tu tá dentro d'água, tu tem a sensação de peso menor, mas não é assim, tem exercícios de hidro, inclusive, que o professor Cruel lá organizou, que reduz o impacto, porque tem que cuidar, os caras estão sem calçado. Então, eu me lembro, Ananda, essa não deve saber, mas tinha um exercício que era comum aí nas academias, que era o foguetinho. O nome já indica a violência que era. Era simplesmente um salto vertical na piscina rasa, assim, com os braços para cima, que é o que a gente tenta evitar, né? Então, os caras saltavam e blum, caía no chão. Blum, imagina, 1 minuto, 2 minutos com um idoso, com, né, o pessoal com restrição fazendo o foguetinho, né? Aí o professor Cruel lá determinou as curvas, tudo, e disse, ó, tem cargas aqui que estão se aproximando de uma corrida, né? Então, atenção, tem muita gente que não pode ter esses impactos, então, tem que cuidar. E está muito longe de ter os problemas de densidade mineral óssea que se dizia, né? Resumindo, né? Então, hoje já se sabe que nada a ver, tu pode ter o estímulo igual. O que tinha redução era os estudos espaciais, era outra coisa, que eram muitas horas com a gravidade baixa, né? Então, muito longe do que a hidro, né, pode proporcionar e tal, né? Sim, de repente um nadador que passa 6 a 8 horas dentro de uma piscina pode até ser que, né, os astronautas, né, que ficam em gravidade, sim, esse é o comum, aí né? sim, né? Então é uma outra situação, né? A hidroginástica, além de não reduzir a massa óssea, ela, claro, pode ser que por ter uma carga, né, de intensidade mais baixa do que tu vai pensar em relação a um exercício terrestre, ela pode talvez demorar um pouquinho mais, mas ela existe o impacto, né? Dependendo das escolhas que tu faça dos exercícios, pode gerar uma resposta de melhoria de massa óssea. Mas, de novo, e hoje também estudar, se sabe, né? que o treinamento de força, que é uma coisa que, né, que no nosso grupo se estuda muito, treinamento de força no meio aquático, e que os estímulos, né, de carga de, não só de impacto, né, mas que as cargas de treinamento contra resistência são muito interessantes, né, e talvez seja a prescrição que vem em primeiro lugar para a melhoria de massa óssea. O treinamento de força na água mostra respostas positivas na melhora de força, então provavelmente vai trazer também respostas a longo prazo na massa óssea, da mesma forma que uma sala de musculação também vai trazer. Isso aí, é isso aí. Então tem que se entender bastante de novo, né? Então não ficar no achismo e tal. As evidências estão aparecendo cada vez mais, né? Então, mas tem que pensar nesses raciocínios gerais, né? Isso aí nos ajuda a entender muita coisa, né? Muita coisa. Uma outra colocação que eu queria fazer também sobre adaptação ainda ali, quando eu falei, né, que a gente pensa sempre nela numa condição melhor, né? Então, assim, numa adaptação mais performance, e aí que ela também tem que ter esse olhar, né, de que pode ser também para um lado negativo, a gente também pode pensar no idoso e na questão do desuso, né? Então, assim, essa aceleração da perda de massa magra, né, e de perda de força, muitas vezes no idoso ela não está relacionado ao fator idade, né, e sim ao fator desuso. Isso vai gerar uma adaptação negativa, né? Então, nós como educadores físicos estamos muitas vezes para reverter e para melhorar essa condição no idoso, né, que não é porque ele tem uma determinada idade que ele já não gera mais uma resposta positiva, né? Então, buscando adaptações positivas
porque o desuso levou a adaptações negativas, né? Vamos colocar dessa forma. Então, acho que isso, né, não só a imobilização, mas sim também o desuso, né, seja de qualquer estrutura, né? O corpo se reorganiza para o que ele é exigido no seu cotidiano, né? Seja para coisas, seja para mais ou seja para menos. Pensar na adaptação assim como realmente essa reorganização estrutural e funcional do corpo, né? E aí isso nos fecha como algo que nem necessariamente seja positivo ou negativo. É uma reorganização. O corpo está se adaptando ao que ele está sendo, né, exigido no momento. A gente usa desse princípio para pensar o treinamento e melhorar, né, e otimizar o nosso desempenho, a nossa performance, as nossas valências físicas. Mas né, pensar sempre como adaptação como algo que é uma reestruturação do organismo para as exigências, né, do nosso cotidiano. Boa. César, diga lá. Então, professor, eu só queria fazer uma observação no que tu disse anteriormente ali sobre se aprofundar um pouco mais e tal. No semestre passado, eu fiz a disciplina com o professor Marcos Vaz, e aí é muito interessante, eu recomendo muito, assim, porque eu acho que não vou nem usar o termo se aprofundar, eu acho que é o básico mesmo que a gente precisa saber. É uma disciplina eletiva para mim, para o bacharel, é eletiva, e eu fiz biomecânica músculo-esquelética, né? Então, ele pega cada componente do corpo ali em nível celular e mostra a plasticidade e reorganização das células com determinado esporte, né? E ele traz muitos estudos, bem interessante mesmo, e mudou bastante a minha visão, assim, principalmente nesse quesito, sabe, de descanso, o tempo que leva aproximadamente, a densidade mineral óssea de cada esporte, o que gera mais, o que gera menos, é muito bacana. Então, eu recomendo aí, quem puder fazer, conseguir fazer, é muito enriquecedor mesmo. Legal, cara, legal. É verdade. Joia. Essa disciplina ela encaixa naquele nível ali que seria um pouco da fisiologia, mas com outro conteúdo, né? É uma coisa que é super ligada ao treinamento, já muito ligada à adaptação, então não é só o funcionamento, né? É também já com a resposta do que acontece, assim, né? E, claro, depois lembrar que não pode parar ali, né? Depois tem que pensar no treino da pessoa como um todo, com o resto, né? Isso ela é muito boa mesmo. Legal. O que mais, gente, de adaptações aí? De perguntas, né? Sobre adaptação, continuidade. Estamos bem? Tranquilo? Então tá, ficamos por aqui hoje, então. Ananda, daí as cenas do próximo Vamos capítulo. Tá. Então, a próxima aula a gente vai falar, então, sobre o princípio da especificidade e da variabilidade. O grupo, então, é composto pela Sofia Abreu, o Arthur Cavolha Oliveira Vargas e o Tiago Silveira Graziola. Muito bem. E também, gente, eu estou vendo aqui que, claro, a produção de conteúdo, ela tem que começar a ser feita em base da aula, tá? Então, isso é uma coisa, por isso que, claro, ter uma ideia, estudar, preparar coisas, vale a pena, mas esperem ter a aula para usar isso como conteúdo também, para linkarem, inclusive, né, o YouTube ali da aula toda com esse conteúdo e produzir tudo em base disso também. Tá? Mas lembrem que as datas estão chegando ali, dia 15 de fevereiro tem o primeiro deadline, digamos assim, do grupo do Marlon, do Bruno, né? Por exemplo, até o dia 15 eles têm que produzir esse material lá no Face, né? Sobre individualidade biológica e reversibilidade. O assunto de hoje, por exemplo, é do grupo do André e do Marcos Vinícius, que tem até a data limite é 17 de fevereiro. Né? Gabriela está ali pedindo a vez. Não, isso que eu ia confirmar. Então, a pessoa que vai produzir o conteúdo para o Facebook é de um grupo diferente da pessoa que apresentou a aula, isso? Exatamente, tá? Tá lá no Excel, lá, isso aí, tá explicado ali, tá na coluna H, é do lado da coluna verde ali, mas sabendo isso que vocês vão achar ali o material.
Por isso que cada grupo, na real, no final do semestre, a ideia é que vocês apresentem, deem uma aula, apresentem um seminário, né? E produzam um conteúdo. E o que a gente tentou fazer é não fazer o mesmo assunto, né? Para fazer vocês estudarem um pouco mais, né? Girarem sobre ali com protagonismo, né? 2 vezes, né? Essa é a ideia. Marcos também tinha pedido a palavra. Não, na verdade eu fiquei na dúvida, mas depois eu esclareço tudo. Vou esperar acabar a aula. O Marcos Vinícius? Não. Só tinha confirmado, só que era eu na próxima semana. Tá. Então, hoje, no final da aula, eu deixo lá no WhatsApp, né? Eu vou repostar, né, a atividade 4, só para, né, tá ali um pouco mais fresca, né, para vocês darem uma lida. E vou tentar fazer um videozinho, que nem eu fiz sobre a tarefa 3 ali, com umas explicações um pouco mais, né, conversando, falando com vocês um pouquinho mais, para que, de repente, esclareça algumas dúvidas, mas sempre lembrando que, né, muitos já estão, assim, às vezes, vêm lá as perguntas e podem usar, né? Eu vou te dizer que nem sempre eu vou estar 100% à disposição para uma resposta imediata, mas, dentro do possível, sempre buscando retornar vocês o mais rápido possível. É isso aí, gente. Tem uma dúvida. Vou parar de gravar aqui. Essa produção de conteúdo para o Facebook é só um post simples, um textinho, uma foto, ou tem que ser um vídeo, uma aula complexa, uma coisa assim? Lá na descrição da tarefa, eu acho que tu vai ter que dar uma lida melhor, mas a ideia é que seja feita uma entrevista